turma! Vamos encerrar a nossa semana. Hoje nós estamos na sexta-feira e vamos estudar mais um pouquinho, só pra gente encerrar e fechar com chave de ouro. Vamos lá! A gente vai hoje estudar matemática e o nosso tema é o tempo em pequenas doses. O que ele quer falar ali na página 14, sendo que o tempo em pequenas doses? Porque a gente for marcar o tempo, se a gente for falar do tempo, a gente pode falar em dias, meses, a gente pode falar em anos, a gente pode falar em décadas, então em séculos. Então a gente vai trabalhar, digamos, em pequenas doses. Por quê? Porque isso tudo que eu falei são tempos maiores. Nossa, um século, uma década. Mas o que a gente vai tratar? A gente vai falar sobre horas, minutos, segundos. Esse tempo são demarcações menores do tempo. Olha só, em geral as pessoas se preocupam com o tempo para não chegarem atrasadas em compromissos, como na escola, trabalho, uma consulta médica, uma festa ou uma sessão de cinema. Normalmente a gente tem ali, a nossa aula começa às 7h45. Dependendo de onde cada um de nós mora, vai ter um tempo determinado para chegar sem atrasos. Quem mora mais perto pode levar de 5, 10 minutos. Quem mora mais longe pode levar uma meia hora. Então vai depender muito da distância também para calcular esses tempos menores. Se alguém fala assim, eu preciso sair 15 minutos antes da aula, preciso sair 1 hora antes. Essas são demarcações de tempos menores, são tempos em pequenas doses. A gente está falando em minutos, segundos, coisas rápidas. Quanto tempo tem o nosso intervalo? Tem 15 minutos? Tem 20 minutos? A gente consegue ficar meia hora? Ou então quando a gente tem aquela sensação assim, meia hora, ou melhor, aquela sensação de 1 minuto fazendo alguma coisa que gosta, passa rápido. 1 minuto fazendo uma coisa chata, a demora parece ter o dobro, triplo. Parece até que 1 minuto vira 1 hora. Também depende da percepção em relação a isso. Mas ali no texto fala assim, algumas situações, pequenos intervalos de tempo pode fazer uma grande diferença. Como dar um exemplo da atividade logo em seguida que vocês irão fazer? Se uma pessoa vai fazer uma corrida, uma pessoa vai participar de uma corrida. Quem está nessa corrida sabe que tem um determinado tempo, cronograma, um cronômetro, para ir bem ou ir mal nessa corrida. A pessoa que ficou à frente 1 milésimo de tempo, 2 segundos, ela ganhou. Por causa de 2 segundos, ela tirou o primeiro lugar. E a pessoa fala assim, nossa, por causa de 2 segundos eu tirei o primeiro lugar. Já a outra fala, nossa, por causa de 2 segundos eu tirei segundo lugar. Quase que eu ganhei. A outra pode ter falado, nossa, quase que eu perdi. Então, no atletismo, pode ser que esses segundos pequenininhos de tempo, às vezes não chega nem a ser segundos, milésimos de tempo, faz uma diferença. Dá a medalha de primeiro lugar para um e uma medalha de segundo lugar para outro. Vamos relembrar aquela demarcação de tempo que é muito fundamental na hora de nós resolvermos uma atividade, na hora de nós fazermos uma prova, na hora de nos organizarmos para um compromisso, para a gente não chegar atrasado. Então, qual dica que é? Qual é aquela que a gente tem que ter sempre na cabeça? 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Para resolver alguns problemas, a gente sempre tem que ter isso na memória, sempre tem que ter isso em mente, pois a gente sempre se baseia nesses segundos, às vezes, para contar, para demarcar um tempo ou para fazer uma contagem e saber se estamos atrasados, adiantados. Alguém aqui já fez o uso de um cronômetro? O cronômetro é um demarcador,
é uma forma é um contador. É um contador de tempo de formas de tempos menores. Ele demarca em tempos fracionados, uma quantidade menor de tempo e mais rápida. Normalmente utilizado em atividades esportivas, quando a gente quer fazer alguma brincadeira, algum jogo, é para marcar tempos menores. Eu vou pegar o do tablet para mostrar para vocês. Olha só, ele normalmente vai ficar marcado ali, zerado. E quando a gente precisa cronometrar, a gente vai lá e iniciar. Aqui, segundos, minutos e horas. Digamos que a gente quer marcar um tempo de resposta. Vamos ver quanto tempo cada um num jogo demora para responder uma determinada situação. Ou, digamos, estamos jogando imagem e ação e tem um determinado tempo para a pessoa adivinhar o que está sendo desenhado, o que está sendo usado na mímica. Então, aperta o iniciar e o tempo começa a correr. Os segundos é muito rápido. O minuto, quando completa cada 60 segundos, marca 1 minuto. A hora só vai mudar quando aqui nos minutos chegar a 60. Então, a cada 60 segundos marca 1 minuto. A cada 1 minuto a cada 60 minutos vai marcar 1 hora. O cronômetro normalmente é utilizado para fazer uma marcação de tempos menores e mais rápidos, quando a gente precisa daquele tempo determinado para alguém realizar alguma atividade ou alguma competição ou na hora de algum jogo. Para dar início a todas essas atividades, a todo esse estudo sobre ao tempo em pequenas doses, a prof vai fazer a atividade da página 15. A primeira questão, a letra A, eu vou fazer com vocês. Depois vocês dão continuidade. Vejam aí na tela qual é a questão. Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de basquetebol tem 4 tempos de 10 minutos com 2 intervalos de 2 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de handebol tem 2 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. Qual é a pergunta, a dúvida nessa questão? Ali são essa primeira parte que eu li são as informações a serem coletadas para resolver o problema. Qual seria a pergunta? Qual é o tempo da partida de cada modalidade, considerando o tempo de bola em jogo e os intervalos? O que eu quero saber? No total, se eu saio de casa para ir para um estádio de futebol, quanto tempo eu vou ficar lá? Porque ele quer saber o tempo do jogo e o tempo de bola parada. Bola parada é o intervalo, onde não está ocorrendo o jogo. O que eu vou precisar para resolver esse problema? Vamos iniciar com o futebol. O que ele informa sobre o futebol? Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos. Eu tenho 2 tempos de 45 minutos. Então, eu vou fazer a soma. 45 mais 45. 5 mais 5, 10. Vai 1. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Então, nas duas partes em que a bola está rolando, eu tenho 90 minutos. Eu tenho 90 minutos de bola rolando. Mas ele não quer só o tempo de bola rolando. Ele quer o que mais? Ele quer também o tempo de bola parada. Quanto tempo eu tenho de intervalo? Olha ali, uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos, a gente já sabe que dá 90 minutos. E um intervalo de 15. Então, a gente vai fazer 90 minutos, que é o tempo do jogo, mais 15 minutos do intervalo. Então, o que eu tenho? Eu tenho 90 minutos de jogo, eu tenho 15 minutos de intervalo e o total disso dá 105 minutos. Ok, 105 minutos, será que passa de 1 hora? Ele quer saber o total da partida. Ok, total da partida do futebol são 105 minutos. Mas quanto tempo em horas eu vou ficar ali? Ali já vai entrar aquela parte que eu falei para vocês, que a gente precisa ter sempre em mente.
uma hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 105 minutos e vou tirar 60 minutos dele. Olha só, eu peguei os 105 minutos, que é o total do jogo, com intervalo e partida, menos 60 minutos. Por que eu peguei os 60? Porque os 60 minutos eu sei que é igual a 1 hora. Então, desses 105, eu tirei 60 minutos. Ou seja, tirando 60 minutos, eu já sei que tem 1 hora ali. Por quê? Porque 60 é igual a 1 hora. E o que sobrou? Sobrou 45. 45 é menos que 60? É menos que 60. Então, se eu tenho 45 minutos, eu não tenho 1 hora, certo? Então, o total dessa partida foi quanto? 1 hora e 45 minutos. Prof, por que 1 hora e 45 minutos? Porque eu sei que o total da partida deu 105 minutos menos 60. Da onde a prof tirou esses 60? Eu tirei esses 60 porque eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, eu já tirei 60 minutos desses 105. E o que sobrou? Sobrou 45. Então, eu sei que essa partida teve 1 hora e 45 minutos. O legal de saber, aquela regrinha ali que eu falei para vocês, que 1 hora é 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, é exatamente isso, para ajudar a facilitar esses problemas, para não saber por onde começar. Bom, ele quer saber do futebol, do basquete e do handball. Eu comecei a fazer o do futebol para vocês saberem por onde a gente vai fazer a conta. Agora, continuem as atividades para vocês fazerem e descobrirem do basquetebol e do handball. Podem fazer as atividades, qualquer dúvida, mandem mensagem para a prof. Beijos e até mais.